permanecer primeiro no reino dos céus? Qual é a lógica disso? E o título Trabalhadores da Última Hora, na tradução original, são os trabalhadores da vinha. E nós vamos ler, para que possamos relembrar essa parábola, essa passagem, com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é trazido, que está em Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16, só Mateus narra essa passagem, e começa dizendo o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vida. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também, vós outros, para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhe disse: ide vós também a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se, então, que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, eles dão tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo seu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e pouco os escolhidos. E realmente, ia tomar um processo se fosse hoje, CLT. Só que as parábolas de Jesus, elas falam ao Espírito. E as parábolas de Jesus, os ensinamentos de Jesus, eles são atemporais. Eles têm um sentido profundo. Eles têm um sentido para que tenham um objetivo de tocar o nosso coração. Ele tem o objetivo de despertar em nós algo que está dormente, que está lá quietinho, que não foi mexido por diversos motivos, seja por ignorância, seja por negação, ou pelos velhos inimigos do nosso progresso, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Mas o ensinamento do Cristo veio mexer nesse íntimo de cada um de nós.
E assim como muitas outras parábolas e ensinamentos, este não é diferente. Ele vem nos chamar a atenção ao reino dos céus, que nós podemos substituir pela felicidade. Mas a felicidade que nós almejamos, na grande maioria das vezes, ela não é aquela melhor para nós. Não é aquela que Jesus nos recomenda. A nossa felicidade, ela normalmente está ligada às coisas do mundo, às coisas da terra. E Jesus, então, compara este senhor da vinha com um pai de família. Qual é o trabalho ou a função do pai? Então, se nós temos uma ideia boa do que é, ou pelo menos deveria ser um pai na terra, imaginemos Jesus. A quem ele chamava de pai? Chamava Deus, que até então era temido, tido como vingativo pela lei mosaica. Veio Jesus então trazer esse Deus de amor e o chama de pai, dizendo que todos nós somos irmãos dele e filhos do mesmo pai. Aqui nessa parábola é importante nós retirarmos, como nas outras, o espírito da letra. Se tem algo aqui que fica evidente, é a reencarnação. Porque cada hora do dia a qual se referia Jesus pode ser tido em consideração como uma existência ou um ciclo evolutivo. E como ciclo evolutivo, nós vamos entender várias encarnações. Vamos imaginar um espírito endividado, com muitos débitos, com muitas questões a resolver, que teve o poder e prejudicou os seus semelhantes, que teve a inteligência e utilizou unicamente em proveito próprio, que teve de repente dinheiro e usou apenas nos seus prazeres, diversas encarnações, onde ele é chamado à vinha para fazer exatamente o contrário. Junto com todos esses débitos, prepara então a espiritualidade, um novo ciclo a este espírito, proporcionando a ele a oportunidade dele refazer-se por dentro, trabalhando inicialmente, imaginemos, na seara espírita, e não por acaso ele tem que vir 3 vezes, semana após semana, falar de Jesus e mais comprometido ainda ficar. Brincadeiras à parte, nós somos sempre abençoados com a reencarnação. Nós somos sempre nós recebemos sempre a misericórdia divina através da reencarnação, chamados novamente à vinha do Senhor. Nós podemos entender aqui que a vinha é a humanidade, Deus é o Senhor da vinha. Mas para que fique mais próximo a nós, tenhamos Jesus como o Senhor da vinha e a terra como a vinha que nós somos convidados a vir trabalhar. Vimos trabalhar. Então, os trabalhadores, nós somos aqueles aprendizes chamados a trabalhar numa vinha, numa seara,
aquele que ainda não se conscientizou de que aquilo que ele faz é importante. Primeiro para ele, porque em essência o trabalho é divino, tudo trabalho é natureza. E aquele que está realizando algo no mundo está trabalhando também pela coletividade. Seria aquele que faz a função do progresso com as suas mãos, em determinado local. Então, Emmanuel vai nos dizer que a grande vinha é o mundo. E nós somos convidados a trabalhar exatamente onde nós estamos. Nós vamos ver no livro Paulo Estevam, quem já leu vai lembrar, Paulo era Saulo, perseguia os cristãos, quando ia até Damasco, perseguindo um determinado cristão, Ananias, na estrada de Damasco, Jesus aparece para ele em espírito, e a luz é tão grande, o choque é tão grande que ele cega. Ele fica alguns dias cego. E Jesus então ordena que ele entre na cidade. Ele vai numa hospedaria. Jesus vai então, fica numa hospedaria. Jesus vai então a Ananias e chama Ananias e diz para ele que precisa que ele realize uma tarefa. Qual é a fala de Ananias? Eis-me aqui, Senhor. Não perguntou qual é a palavra. Deve ter se arrependido depois. Porque era para ir curar o seu perseguidor. E ele vai. E cura Paulo daquela cegueira momentânea, e a partir daí tornam-se amigos. Mas essa prontidão de Ananias serve para nós, porque quando Cristo nos chama para trabalhar na sua vinha, a construção que Ele espera de nós, e sabe que isso não vai se dar de uma hora para outra, é: eis-me aqui, Senhor. É a nossa prontidão, é a nossa boa vontade de colaborar na vinha do Cristo, a nossa perseverança e a nossa constância. Porque se Jesus disse a Pedro perdoar não 70, mas 70 vezes, 7 vezes cada ofensa, pode multiplicar. Se um gênio perdoar 490 vezes a mesma ofensa da sogra, fica bem a perdoar. A gente sabe que não é em números, mas é a mesma. Mas a gente está falando aqui de perdoar. Sentimento. Se tu constrói um sentimento de fortaleza quanto em relação àqueles que nos causam desconforto, essa construção íntima é nossa. Ninguém nos tira. Então Jesus recomenda cultivos dentro de nós, porque Ele disse: o reino dos céus, isso que vocês procuram numa terra prometida, numa conta bancária, numa tranquilidade, onde os vizinhos não escutem música alta, na verdade, não está fora, está dentro de nós. E quem vem trabalhar numa casa espírita, acreditando que aqui vai encontrar espíritos superiores, se depara com irmãos que às vezes tivemos desavenças no passado e estamos aqui para trabalhar na vida
naquele trabalho que é o que Emmanuel chama de trabalho-ação. A gente lê a prece, a gente faz a palestra, a gente dá o passe, né? A gente abre a casa, vai a casa, limpa. A ficha é corrida de trabalho. Mas o trabalho-serviço, que é aquele dentro de nós. Eu estou fazendo a palestra, eu podia estar fazendo outra coisa e a outra lá não vem. Né? É o que vai dentro de nós. É aquilo que eu cultivo dentro do meu coração. E aí entra o convite. Qual é o convite? A gente fica pensando, bom, foi dado o exemplo de Jesus ir pessoalmente a Paulo. Foi dado o exemplo de Jesus orientar Pedro em relação ao perdão. Foi dito também aqui de Jesus ir até Ananias pessoalmente em espírito, definir a tarefa de Ananias naquele momento. Então agora, vamos para casa, vamos sentar e vamos esperar que Jesus vai vir até nós. Pessoalmente vai dizer, olha aqui, tu tem que fazer tal e tal coisa. Será que é assim? Jesus veio até nós e nós temos o Evangelho. Ananias foi curar o perseguidor dele. Qual era o convite real de Ananias? Era seguir a de Paulo. Qual era o convite do Pedro para trabalhar na vida? Abrandar o seu coração. Ele era enérgico. Ele era aquele faca na bota. Esse copo tem que estar aqui. Não, mas o copo é aqui. Pedro era assim. Não precisava ofender ele, ele se ofendia já. Ele era humano, um espírito encarnado. Então o convite de Jesus vai nos chegar através de quem? Do próximo. Mas então o próximo vai ser um espírito iluminado, vai se corporificar aqui e vai me dizer: agora eu tenho uma missão para cumprir. Será que é? Será que a espiritualidade não tem mais nada para fazer? Será que é preciso manifestação física para que a gente compreenda o que não é físico, é espiritual? Ainda o próximo é o convite do trabalho. Quem é o meu próximo? Na minha casa, quem é que é difícil? Não vai falar da sogra. Na minha vizinhança, quem é difícil? Na minha vizinhança. No meu trabalho, na casa espírita. Quem é difícil na casa espírita? E nós? Para quem nós somos difíceis? Começando por nós mesmos. Porque nesse trabalho-ação, onde a gente executa, muitas vezes automaticamente, sem sentido, nesse trabalho-ação, ele serve muitas vezes, e tem até um termo moderno, hoje, esse é o pessoal que trabalha, se deixar trabalho
casa, todos nós ainda, nós estamos certos e os outros estão errados. Então, eu vou lá na Los Angeles, eu quero trabalhar em tal setor também. E aí eu trabalho aqui, trabalho ali, trabalho lá. Eu faço tudo que der para quê? Para não sobrar tempo de olhar para mim. É uma fuga. Muitas vezes a gente faz tantas coisas fugindo daquilo que é o mais importante. Reconhecer em si o que tem para ser aprimorado. Porque quando Jesus nos convida para a vinha, esse é o objetivo. No trabalho que eu estou executando, quando chega a hora de prestar contas, eu vou ser o mesmo? Eu vou ser aquela pessoa intransigente, intolerante, maledicente, como no início? Bom, mas eu tenho paz, até anotei aqui, 8.300 pessoas. Tá, mudou em quê? Mas eu fiz 1.000 e tantas palestras, assim, e conseguiu perdoar aquele irmão lá. A gente vai dando volta, né? Às vezes não é possível a aproximação física, mas dentro de nós a gente pode mudar o nosso sentimento. A gente pode orar. A gente pode travar a língua e deixar de falar com alguém. Eu fiz 1.000 e tantas palestras, mas todas as vezes que pode, fala mal. Nós somos convidados a trabalhar numa vinha e construir dentro de nós um amor pelo trabalho. Por vezes, a gente está, aqueles que são pais, está aflito com um filho, né? E de repente passa sorrindo, com os olhos brilhando, com a mãe, com um filho excepcional, cheia de amor, e com uma tranquilidade e uma gratidão que transparece no sorriso, porque ela está fazendo o trabalho e ela foi incluída no trabalho com amor. E a gente muitas vezes está achando que não está bom, e aí se revolta. A gente, ao invés de ser resignado e reclama, a gente blasfema, né? Acusa. Enquanto que nós somos chamados a um trabalho justamente para construir em nós o amor. Então, trabalhar na vinha do Senhor se constitui caminho seguro para alcançar o reino dos céus em nosso coração, onde quer nós estejamos. Então, vamos imaginar uma casa espírita, já que a gente está numa casa espírita, e hoje está reiniciando os estudos, né, 2025. Vamos imaginar uma pessoa que veio na casa espírita há 40 anos, mas ela não está pronta para o trabalho. Eu não estou pronto, eu não sirvo para isso, né? Eu vou fazer só isso, pronto. E tem uma conduta que não coaduna com os ensinamentos espíritas. Assim fica fácil de entender a palavra. E aí, de repente, chega um
e ela entra num rumo novo. Ela fica 10 anos ali, trabalhando, se renovando, resistindo às tentações daquele homem velho, muitas vezes com muito sacrifício em silêncio, e ela desencarna. E a outra, quando passaram 10 anos, tinha 40, deu 50. Ela desencarna como entrou na doutrina. Fica fácil da gente entender. Porque Jesus disse que muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Que os primeiros vão ser os últimos. Porque demoram muito tempo para muitas pessoas. A virada de chave impulsiona a uma melhoria, enquanto que outras, às vezes, patinam várias reencarnações nas suas mazelas, tornando-se então o primeiro a ser chamado, mas chegando por último, porque ainda não despertaram para os valores espirituais. Importante as reflexões que nós façamos em torno do Evangelho de Jesus, que nós gostaríamos de divulgar para todos os irmãos que possam acessar o site da Federação Espírita Brasileira e procurar pelo Evangelho Redivivo. Esse é um projeto que já tem alguns livros lançados. Se não me engano, são 5 ou 6, os que já estão prontos para baixar em PDF. E aí a gente pode entrar em contato com o Evangelho. O que é esse projeto? É um estudo de todos os livros do Novo Testamento. Começaram pelos Evangelhos, de Marcos, Mateus, João e Lucas. Um primeiro livro é a apresentação do projeto, uma metodologia para a gente poder entender, mas ali a gente se depara, e tudo isso é uma coisa da doutrina espírita, ali a gente vai se deparar com a passagem evangélica, como por exemplo a que nós vimos hoje, e comentários de estudiosos do contexto